bastante com o professor Jonas, de assuntos aleatórios, né, não muito relacionados à pesquisa, mas a gente conversa bastante, conversa com alguns colegas também. Tá? Atualmente eu estou dando aula em Venâncio Aires, no Instituto Federal, lá, campus Venâncio Aires, no IFE Sul. Tá? Então, vou falar um pouco da experiência que eu tive nesses 2 anos que eu dei aula no IFE de São Vicente e agora lá no IFE de Venâncio Aires. Tá? Então, aqui a nossa sequência, vou falar um pouquinho do histórico dos IFES. Então, os institutos federais, eles começam a surgir, né, por um decreto presidencial em 1909, né, esse é o início do que a gente considera como as escolas técnicas federais, tá? Eram escolas de aprendizes e artífices, tá? O que eram essas escolas? Formavam basicamente operários para o início das suas da indústria, né? Início da industrialização. Então aqui a gente tem algumas imagens de escolas de alfaiataria, sapataria, pedreiros, mestres de obras, formavam basicamente operários, tá? Depois a gente tem aqui alguns eventos históricos que aconteceram, assim eu coloquei só alguns que eu considerei importantes, não vamos falar de todos, né? Mas enfim, em 1927 então vem a lei mesmo que obriga o Estado brasileiro a oferecer então ensino profissionalizante no país, né? Depois veio a criação do Ministério da Educação, né, e da Saúde Pública na época, né. Em 1959 tem um passo bem importante que é a transformação dessas escolas que tinham na época em autarquias, né. Elas passam a ter uma independência, independência de gestão, né. Cada uma tem a sua independência de gestão, né. Depois, em 1967, essas fazendas modelos aqui, que eram basicamente vinculadas ao Ministério da Agricultura, vêm então a ser vinculada ao MEC, porque passa a ser parte do ensino também, toda essa parte agropecuária, né, da parte agrícola. Né? Então a gente tem muito essas escolas direcionadas à parte também agrícola do Brasil, né? Depois, aqui em 1978, esse nome aqui já daí, eu acho que já muitos a gente já ouviu falar, né? Começa então a transformação dessas escolas nos CEFETs, né? Centros Federais de Educação e Tecnologia. Em 94, daí sim passa a maioria das escolas a se chamar, então, os CEFETs, esses Centros Federais de Educação e Tecnologia. Né? Em 2005, um passo importante na expansão da rede federal, com 64 novas unidades. Né? E em 2008, que foi a implementação da lei do que a gente conhece hoje como os institutos federais. Tá? Então, em 2008 que veio essa lei, passou todos praticamente esses CEFETs a serem IFES, Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, com essa lei aqui. E agora teve um grande anúncio, né, pelo governo federal de 100 novos campos dos institutos, que é essa última expansão que teve em 2024. Tá? Bom, aqui é um mapa do Brasil e cada ponto verdinho desses aqui é um instituto que existia até 2024. Esses pontos em vermelho são essa expansão, esses 100 novos campos que vão ter no Brasil. Tá? Então, no Brasil, a gente tem 38 institutos federais, 606 campos e 14 polos de inovação. Tá? Esses institutos federais, daí a gente considera, então, o que comanda os campos espalhados pelo Brasil. E os polos de inovação, então, são
polos vinculados a cada um desses institutos federais aqui, né? Não são todos que tem, mas que são basicamente para fazer a vinculação entre o ensino, né, e a indústria. Então, são basicamente polos para pesquisa e aplicação na indústria. Tá? Esse aqui é um total de matrículas que a gente teve no Brasil, né? E o investimento para consolidação desses institutos, desses campos que já existem, está nesta casa aqui de 1,4 bilhão em 3 anos, 24, 25 e 26, tá? Para consolidar o que já existe e melhorar a estrutura do que já existe. Investimento que está sendo feito em melhoria. No caso, campos que não tem refeitório, fazer refeitório, quadros de esporte, né? Aqui, então, é o investimento que está sendo feito para a implementação desses novos campos, né? Então, na casa aí dos 2,5 bilhões, cada campus está na faixa dos 25 milhões daí para a implementação, tá? Para criar estrutura e implementar esses campos novos, tá? Cada campus, eles esperam que quando tiver em pleno funcionamento, tenha essa meta aqui de estudantes, professores e técnicos administrativos. Tá? Esse é um panorama nacional. Exatamente. É o que a gente comentou esses dias, né? 1/3 do que é reservado para uma campanha de uma vez. E aqui é investimento em 23, 24, 25, 26, 4 anos, né? Exatamente. Agora o mapa aqui no Rio Grande do Sul, como que é aqui os institutos federais. Aqui a gente tem 3 institutos federais espalhados em 42 campos, né? O Instituto Federal Farroupilha, tá? Que foi o primeiro que eu dei aula, ele veio da integração, então, do Cefet de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica de Alegrete, tá? O Cefet de São Vicente do Sul, que para nossa região é conhecido, né? Era conhecido. Muito bem. Depois temos o IFE Sul Rio Grandense, que é o que eu atualmente estou trabalhando. Esse aqui, então, veio do Cefet de Pelotas, que também é muito antigo. Esse Cefet de Pelotas também relacionado no início com a parte da agropecuária, né? A parte pecuária. E o IFE do Rio Grande do Sul, que foi a integração entre os centros de tecnologia lá da Serra, Bento Gonçalves, e ali em Canoas, tá? E a Escola de Sertão, tá? Então, esses são os 3 que a gente tem aqui. Aqui o panorama da distribuição aqui no nosso estado, né, dos atuais campos, né, distribuídos em todo o estado, principalmente na parte mais habitada do estado, que é a parte centro-norte aqui, mas também temos espalhados na região da fronteira, e aqui os novos, né? Então, naquela expansão de 100 campos no estado, foi contemplado esses 5 de arrancada, né? Caçapava do Sul, São Luís Gonçaga, Gramado, Porto Alegre e São Leopoldo, tá? Cada um deles sendo vinculados a 2 ao IFAR, 2 ao IFRS e 1 ao IFSUL. Isso é o que tem de oficial, já está divulgado, já está começando a ser implementado. Mas já tem informes, como a gente chamava, né, informes, ou seja, informações não confirmadas, que pode ser que tenha mais um em Rosário do Sul, um em Santiago e um aqui em Santa Maria. Isso daí não seria não é nessa expansão aqui. Isso aqui já está confirmado. Esses informes são o que seria para uma segunda fase da expansão, tá? Aqui, então, temos as cidades que são contempladas, né? A região centro-oeste, principalmente com o IFE Farroupilha,
a região sul do estado aqui, principalmente com o IF Sul, e a região aqui Serra e um pouquinho da região metropolitana, o IF-RS. Esses em roxo aqui seriam as novas cidades que estão sendo contempladas, tá? No estado, no total, então, a gente tem aí esse relevante aqui de matrículas comparado com o Brasil. Então, a gente tem aí uma quantidade de matrículas. Vamos ver. Tá. Agora, o que diz a lei? A lei diz muitas coisas, é uma lei muito grande, mas eu destaquei aqui o que ela fala em relação à obrigatoriedade do que o IFE tem que seguir com relação aos seus alunos, tá? Então, 50% no mínimo dessas vagas devem ser dado para a educação profissional técnica de ensino médio, sendo prioritariamente da forma integrada, ou seja, integrado o ensino médio com o técnico. E 20% devem ser destinados, né, à licenciatura ou programas de formação pedagógica, né, para que os professores possam trabalhar na rede básica de ensino, tá? Então, isso é o que diz a lei. O restante das vagas daí pode ser distribuídos em outras áreas, tá? Muito bem. Aqui, então, foi a minha primeira experiência que eu dei aula, foi no IFE Farroupilha de São Vicente do Sul. Esse, por ser um IFE muito antigo, ele é um IFE que tem, e prioritariamente ele foi concebido como um IFE agrícola. Ele é um IFE grande, né? Ele tem mais de 2.000 alunos e tem uma área aqui de quase 80 hectares, né? Que ele é destinado, então, para as atividades deste instituto aqui. Esse IFE aqui, ele tem moradia estudantil, ele tem refeitório, serve 3 refeições para os estudantes que moram lá, serve refeições de almoço para todos os estudantes, tudo de forma gratuita, e ele tem vamos dizer assim, um diferencial que ele consegue ser autossuficiente nessa questão de alimentação para os alunos e servidores. Os servidores pagam pela refeição, mas os alunos é totalmente gratuito. Essa autossuficiência aqui, eles só compram praticamente condimentos, né? Sal, farinha, essas coisas assim. Mas o recurso para a compra desses materiais vem das sobras do que eles produzem, né? Então, ele é autossuficiente nisso aí. Tem muitos profissionais que trabalham, então, em diversas áreas dos setores produtivos, tem pesquisas nessa parte agrícola muito avançadas, foram premiados nas Expo Inter e tudo mais. Perdão? Se a UFSM produz, sim? Sim, a UFSM tem no colégio politécnico, tinha as agroindústrias. Hoje eu não sei como é que está. A agroindústria da UFSM produzia muita coisa, mas eu acredito que não chega a ser uma quantidade suficiente para suprir a necessidade, né? Sendo que aqui é muito maior, né? Mas eu sei que existe agroindústria e no colégio politécnico, onde era mais voltada para a parte agrícola, assim, eles tinham muitos projetos assim, mas não sei como é que está hoje, não sei mesmo. Que mais sobre o IFE? Era isso aí, então, mais ou menos. Só de física. Só de física. Lá no Farroupilha, a gente tem esses cursos técnicos aqui, integrados, né, ao ensino médio. E lá, além de ser integrado, era turno integral, né? Justamente porque eles tinham um refeitório, tinham a possibilidade de manter os alunos lá, tá? Então tem esses cursos aqui da forma integrada, tem alguns técnicos que são subsequentes e tem as graduações, tá?
Lá eu só dei aula no ensino técnico integrado, tá? Só então de física mesmo para o ensino médio, digamos assim. Não trabalhei com os outros níveis de ensino, tá? O IF Venâncio Aires é então vinculado a outra reitoria, reitoria lá em Pelotas, vinculado ao IF Sul, tá? É um IF bem mais novo, já vem depois da criação dos Institutos Federais da Lei de 2008. Então esse é um IF de 2012, bem novo, campus novo, tá? Só que com um foco diferente. Ali é uma região mais industrializada. Então aqui o campus é bem menor, né? Não chega a 5 hectares, né? Perto do de São Vicente, que é 80 e poucos. Aqui então muito mais relacionado aos cursos técnicos para a indústria, tá? Aqui a gente não tem estrutura física de refeitório, não tem moradia estudantil, não tem... agora tem a quadra de esportes, mas não tem cobertura. Então, ele ainda demanda, vamos dizer assim, de investimentos, né? Por exemplo, essa área aqui, que nessa imagem ainda está em terraplanagem, foi onde que foi feita a quadra agora, mas não tem cobertura. Essa área aqui vai ser onde que são previstas as futuras instalações de um refeitório. Então aqui ainda demanda desse aumento de estrutura para os estudantes, tá? Mas, como eu disse, é um campus bem mais novo, né? E bem menor. Aqui a gente tem na faixa dos 600 estudantes, contando todos os níveis de ensino, né? A quantidade de cursos aqui também é menor. A gente tem 2 cursos técnicos integrados, um técnico que é em ProEja e um subsequente só. 2 cursos de graduação. Este aqui formou a primeira turma agora, e esse aqui entrou a primeira turma no ano passado. Então são cursos bem novos, né? Aqui nesse instituto eu tive a experiência então nos 3 níveis, no integrado, no ProEja e no curso de graduação, tá? Quais são as principais diferenças entre esses 2 campos, né? A estrutura, basicamente, é o que é muito diferente, né? Você vê que aqui a imagem é muito mais afastada e tem muito mais construção, a área é muito maior, né? Enquanto que aqui a gente tem uma estrutura bem menor. Aqui muito mais voltado à parte agrícola, né? E aqui mais voltado à parte da indústria, pelas regiões onde que eles se encontram no estado. E isso também é uma diretriz do Ministério da Educação, que os institutos sejam assim, principalmente relacionados com a demanda local, né? Então eles, vamos dizer assim, incentivam que seja relacionado com o que aquela região mais demanda. Tanto que é que o curso de refrigeração e climatização aqui foi pensado junto com a comunidade, porque naquela região ali, só na cidade de Venâncio Aires tem umas 4 indústrias de equipamentos de refrigeração, né? Refrimate, Refrisul, tudo relacionado com isso, né? Então, eles buscam muito que a demanda local também seja atendida, tá? Então, essas são as principais diferenças entre esses 2 campos. O que eu assim, anotei aqui para falar um pouquinho mais sobre as experiências? Sobre as condições de trabalho nesses institutos, eu acho que são muito boas, né? Então, condições de trabalho para o professor são muito boas. A gente sempre tem material para trabalhar, apesar de não ter muitos, vamos dizer assim, laboratórios, mas a gente sempre tem material para trabalhar na sala de aula. Não acontece que nem a gente ouve falar que às vezes no estado não tem a folha, não tem giz, não tem falta projetor, ou a sala não está climatizada adequadamente. Então aqui a gente sempre tem as condições de trabalho, vamos dizer, para desenvolver um serviço. Tem ar-condicionados em todas as salas, não falta esse material de expediente, digamos assim, para trabalhar com os alunos, tá?
Então, é muito bom. No IF de São Vicente tem um laboratório de física com uma sala ampla, só que quando eu estive lá ele não estava bem organizado, porque a professora que cuidava estava de licença, afastamento para tratamento de saúde, mas era bem organizado, tinha equipamentos muito similares com o que a gente tinha aqui no laboratório de Física 1, trilhos, aqueles medidor de velocidade com a luz, assim, né? Tem telescópio, tinha outros circuitos elétricos, coisas assim, não tinha. Lá em Venâncio Aires veio um laboratório quando foi implementado o campus, mas como não tinha estrutura física para colocar, eles doaram o material tudo para Passo Fundo, para implementar o laboratório em Passo Fundo, que não tinha. Então ali só tem em Venâncio Aires laboratório de Química e Biologia. Né? Perfil dos alunos do integrado, assim, perfil no sentido assim, eles são alunos em geral mais preparados do que a gente encontra no estado, né? No sentido de que eles têm que fazer uma prova para entrar, então naturalmente eles se preparam um pouco mais, então tem um pouco mais vamos dizer assim, de preparo em relação aos da rede estadual, né? Na rede estadual eu tenho experiência só de ter trabalhado no estágio, mas a minha esposa trabalhou durante 8 anos na rede estadual, então ela sabe mais ou menos como é que é, assim, para a gente conversava e comparar, assim, falava de como que era a questão dos alunos, né? Desafios da inclusão. Eu coloquei aqui vários desenhos sobre a inclusão, porque esse aqui foi um desafio muito grande para mim, é o principal, né, que eu digo assim, porque quando a gente não, na graduação ou no nosso estudo, assim, a gente não aprende a trabalhar com as pessoas que precisam de uma atenção diferenciada de inclusão, né? E o Instituto, ele tem, por lei, também a obrigação de atender pessoas que necessitam de inclusão, né? Por sorte, ou assim, por não sei se é sorte a palavra, mas vamos dizer assim, por uma coisa boa, assim, os nossos institutos, eles têm equipes de apoio para os professores com relação à inclusão. Tem psicólogo, eles têm apoio educacional, tem as profissionais da educação especial que auxiliam os professores para trabalhar com esses alunos que demandam de um atendimento especial. Então isso é muito bom e isso me auxiliou muito, falar com esses profissionais para poder dar uma atenção para esses alunos que demandam justamente de uma atenção, mas ainda continua sendo um desafio para mim. Eu fiz alguns cursos que eles sugeriram à distância, né, que tem na plataforma dos próprios institutos para poder entender um pouco mais e melhorar o aspecto da minha aula com relação a essa inclusão, mas continua sendo um desafio, porque quando a gente trabalha com uma turma homogênea, mais ou menos a gente trabalha na média, né? A gente faz uma média daquela turma, dependendo do andamento da turma, ou mais para cima, ou mais para baixo, e tu trabalha com aquela média. E aqui, se tu tem 3, 4, 5 ou 10 alunos que tenham esse problema, tu não tem como fazer uma média, porque cada aluno demanda de um tipo de assistência, cada aluno tem uma dificuldade diferente, e é um desafio trabalhar com esse aluno junto com a turma, né? Mas a gente precisa trabalhar ou montar estratégias de atender esse aluno de maneira individualizada, que é o caso de 3 alunos que eu tenho, 2 eu consigo trabalhar com eles na turma, o outro demanda de um atendimento fora da turma, em atendimentos individualizados, porque ele tem muita dificuldade e não consegue absorver praticamente nada durante a aula. Então a gente precisa buscar esse apoio fora, tá? Desafios relacionados ao PROEJA. O PROEJA é Educação de Jovens e Adultos, cursos técnicos, tá?
é uma educação não é tão, vamos dizer, focada na passagem dos conceitos físicos propriamente dito, mas em preparar esse aluno para que ele tenha uma noção de física, enfim, ou de qualquer disciplina para o mundo que ele vai viver, né? O ProEja é mais desafiador no sentido de manter esse aluno no curso, né? Que ele demonstre interesse em permanecer. Muitas vezes eles vão para ter a matrícula, ganhar talvez um auxílio e começam então a se evadir. Então o desafio do ProEja é realmente a evasão, né? Começa uma turma com 30 quando entra, agora no final do ano nós tínhamos apenas 6, né? Então é muito difícil o aluno se manter no curso, né? E na graduação, foi a primeira experiência que eu tive agora, foi do ano passado para cá, lá no IFD São de Venâncio Aires, foi no curso de Engenharia Mecânica, né? Lá é um perfil de alunos que eles sempre trabalham durante o dia e vão na aula durante a noite, então eles, assim, o que o coordenador fala para nós é que é um perfil diferente de um aluno que se dedica integralmente ao estudo, como aqui na nossa universidade ou qualquer outra universidade. Então tem que ter um olhar diferente com relação vamos dizer assim, a própria cobrança mesmo, né, que a gente faz com relação a esse aluno aí. Com relação à graduação, o que eu vejo em relação aos desafios da instituição é manter esses cursos por longos períodos de tempo, né? Porque como eles não têm uma estrutura de universidade, tu manter um curso durante um período de 5, 8 anos, tem demanda para aquele curso continuar rodando, né? Agora, chega um ponto que esse curso vai se, digamos assim, essa demanda vai minguando e esse curso tende a ir se exaurindo com o passar do tempo, né? Por exemplo, ali em São Vicente tinha biologia e química. Já faziam 10 ou 12 anos da implementação desses cursos. Quando eu estava lá, o curso de Química tinha 8 alunos, né? Sendo que em 2 semestres tinha um só. Então, tu manter uma carga de profissional para dar aula nesses cursos que não tem como manter, né? Eu vejo isso como um desafio que eu não sei como resolver e também o pessoal não sabe, mas é um problema, né? Por exemplo, lá em Venâncio Aires agora tem o curso de tecnólogo em informação e engenharia mecânica. Esse tecnólogo da parte da informática começou muito bem, formou a primeira turma agora. Agora eles já notaram que começou talvez a diminuir a quantidade de gente que quer entrar, porque diminui o número de matrículas. Então eles começam a se preocupar, será que daqui 5 anos eu vou ter gente que vai querer entrar para suprir as vagas que eu vou oferecer, né? É um desafio. Então, curso, assim, nesses campos que são menores e que não tem uma estrutura de universidade, manter esses cursos é um desafio, né? Para manter um corpo docente para dar aula, né? Sendo que talvez daqui a um tempo não tenha. Ali em São Vicente, eles estavam num dilema grande com o curso de Química, né? Como que eles iam fazer? Se iam fechar o curso, se não iam? O que iam fazer com o corpo docente de Química que foi montado para dar aula? Iam distribuir, mandar para outro lugar? Aí complica bastante, né? Então, essa aí é a minha experiência que eu tive nos institutos federais até o momento. Eu dei aula 1 ano e meio em São Vicente, 1 ano e 8 meses em São Vicente, e agora já estou 1 ano e 3 meses no Venâncio Aires. Pois não? É utilizado o Enem e o SISU. E alguns, por exemplo, o do Venâncio Aires tem vestibular também. Então entra das duas formas, vestibular, Enem, mista. Depende daí de cada reitoria estipula
quantos que vão, qual que vai ser o percentual que vai entrar pelo vestibular e qual que vai ser o percentual do Enem. Sim. Isso. Isso. Sim. Uhum. Eles têm assistência estudantil, que eles chamam lá. Mas a assistência estudantil basicamente paga o transporte para aqueles alunos que têm o cadastro único, né? Mas é basicamente transporte. Então a assistência estudantil gira em torno de 150 a 300 reais por mês, né? Então não tem como o aluno se manter só com essa assistência estudantil. É basicamente um auxílio para ele poder pagar o transporte da casa dele até o instituto, né? E às vezes esse auxílio nem cobre todo o valor do transporte, né? Então para esse de Venâncio Aires ali em relação a vir de fora realmente é bem complicado, né? Um outro desafio, assim, desafio não, é uma outra coisa que eu constatei observando, que eu pude ver, é que em Venâncio Aires o pessoal em geral se coloca no mercado de trabalho mais facilmente do que os de São Vicente, né? Porque ali é mais voltada à indústria, tem muita indústria na região, então o pessoal geralmente sai do técnico e consegue o trabalho. Já em São Vicente isso é mais difícil, então muitos dos que fazem o técnico integrado em São Vicente, eles continuam buscando formação e possivelmente em outras áreas, quer dizer, na sua maioria em outras áreas, não na área técnica que ele se formou, né? Então isso também muda de região para região, né? Conforme for o mercado de trabalho, né? Então era isso aí que eu tinha para nós, né? Isso tem a parte da graduação ali, né? Sim. Como é que é a questão de ter habilitado para dar aula nesses dois tipos de curso, ou como é que funciona? Sim, quando tu entra como professor no Instituto Federal, assim, eu sou substituto, mas não importa a maneira que tu entra, a gente é habilitado para dar aula em todos os níveis, né? Mesmo se eu não tivesse pós-graduação, quando tu tá lá de professor, tu vai ser escalado para dar aula em qualquer um dos níveis. Em geral é assim. Que vai uma linha da outra pergunta, que é em relação a concursos, né, de professor. Sim. Porque aqui para graduação, dependendo do tipo de curso que vai fazer, tu não precisa ter licenciatura, né, por exemplo. Tá. Aí nesse caso ali, eu não sei, teria que ter licenciatura. Sim, para os concursos de professor efetivo e também de substituto,
é exigido a licenciatura. Aquelas áreas que formam bacharéis, por exemplo, tem esse própria informática, né? Informática, em geral, não forma licenciado, ele forma o bacharel em ciência da computação, em programação e tudo mais. Eles pedem ou exigem, depende do edital, aquele curso que a UFSM me oferece aqui, que eu esqueci o nome, que é PEG, Programa de alguma coisa, que daí trabalha, que é 1 ano e meio, se eu não me engano, para estudar as disciplinas da licenciatura, né? Isso, para habilitar na licenciatura. Alguns professores que no início do IF Venâncio Aires não tinham essa habilitação, agora eles foram, ao longo dos primeiros anos, eles foram, vamos dizer assim, não obrigados, mas sugeridos que fossem feito esse curso aí. Isso, então é isso aí, um nome bem... Isso aí é uma questão para a gente, em geral, aqui é bacharel, né? Se for pensar no emprego, na minha época eu não consegui fazer concurso, inclusive, porque eu sou bacharel. Mas nisso um bacharel com esse curso conseguiria prestar para esse tipo de concurso? Sim, daí sim. Porque daí tu tem o bacharelado e mais o certificado que te habilita a licenciatura. Exatamente, isso é. Isso é. Uhum. Bom, vocês já viram quantas disciplinas tem licenciatura hoje? E o de Santa Maria ia ser voltado para quê, assim? Tipo, o campus novo. Sim, não tem ideia ainda. Ou estaria vinculado em qual dos três? Ele estaria vinculado no IFAR, que inclusive a reitoria é aqui em Santa Maria. Agora, os cursos que teria nesse aqui, daí ninguém sabe, isso é só quando for implementar, né? E quem define isso é a reitoria com o tal do CONSUP, que é o Conselho Superior, como se fossem os pró-reitores, assim, o reitor e os pró-reitores iam definir os cursos que teriam aqui, né? O que eu já ouvia o pessoal falar em São Vicente na época era que a briga para um campus em Santa Maria era, assim, alocar um campus que realmente houvesse necessidade daqueles cursos aqui, porque aqui já tem o nosso centro, que é o CITISM, e tem o Politécnico, e não gerar um campus aqui para trazer a galera próxima, sabe, para peixaria, para não trazer, né? Vamos fazer tal curso para trazer o cara que está lá na fronteira, que é meu peixe, tal e coisa, né? Então... Gostaria de saber se tu conhece lá o campus de São Gonçalo, o que é? Não. Eu não sei. Não sei também. De 2025? Esse já está garantido que vai sair, né? Não saiu. Esse vai sair. Esse está ali naquela proposta dessa expansão que está certo que vai sair. Mas não sei os cursos que vai ter lá. E vai ser vinculado ao IFAR também. Não fazia ideia que... Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Eu acho que é mais geral para vocês aqui na universidade e para você. Eu vejo que, pelo menos lá em Rio, tem muito programa de tornar o Rio um polo tecnológico. Aí eles decretaram Petrópolis como polo tecnológico do Rio de Janeiro, por causa de que tem aquele laboratório, o supercomputador e tudo aquilo. Tem alguma coisa semelhante aqui em Rio Grande do Sul? Eu vejo que o Senai tem a parte de computação quântica, que não sei se é mais ou menos a mesma ideia desse instituto, mas bem puxado para tornar mesmo o estado um polo tecnológico, diversificar, e além do que o forte daqui natural, que é o agro, e outro tipo de indústria. Tem alguma coisa assim?
Que eu saiba, não. Eu realmente desconheço se tem algum projeto maior, assim, não sei mesmo. Maior acho que não tem, mas o de Caxias provavelmente vai ser tecnológico. O campo de Caxias, do Gramado. Que é próximo de Caxias. Caxias é a serra é mais desenvolvida nessa parte da indústria, e Porto Alegre. Mas nada próximo. Ou seja, Santa Catarina, Florianópolis é bem desenvolvido nessa parte. Mas aqui no Rio Grande do Sul é pouco. Só contar uma experiência pessoal, eu participei do IF lá de Santa Catarina, né, da ilha lá mesmo. E aí eu comecei com uma eletrotécnica lá e em um ano aí eu terminei lá e consegui transferência para cá, no cetismo. A mulher me trouxe para cá, acabei parando aí. Mas a qualidade lá era muito boa, assim, os laboratórios. E tanto é que os professores lá que acabaram me motivando a fazer física, os caras eram muito bons mesmo. Os laboratórios bem completos, assim. Era uns pavilhões grande, né? Sim. No Deverano Soares, que é mais a parte técnica, assim, da refrigeração e agora da engenharia mecânica, em relação à refrigeração, que é um curso que é desde o início do IF, tem muita parte prática mesmo, o pessoal consegue exercitar bastante. A engenharia mecânica agora, como é um curso novo, estão lutando muito para comprar material para os laboratórios, né? Já esse ano eles conseguiram bastante dinheiro, assim, eu considero bastante, né, 600 e poucos mil reais, mas que claro, para engenharia, às vezes comprar uma máquina que custa 100 mil não dá para comprar tanta coisa, né? Mas já é alguma coisa para ir melhorando os laboratórios deles, né? Tá, então uma decisão para nós fazer junto aí. Tá, a gente teria mais 3 apresentações ainda de manhã, mas são meio-dia e 4. Vocês querem fazer o intervalo do almoço, voltar à tarde às 2? Pode ser?